Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz para você informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei que já foi publicada há algum tempo atrás e que agora aguarda o momento de entrar em vigor. E o que é interessante é que essa lei muitas vezes alcança a todas as pessoas, sejam empresários grandes, pequenos empresários, donos de escritórios, pequenas empresas, e a gente tem que entender exatamente qual é a situação que envolve essa lei, até para que possamos nos precaver de não descumprir as determinações contidas nela. E para tratar desse assunto hoje, nós convidamos a doutora Paola Otero Russo, que é advogada, vai trazer para nós esclarecimentos muito importantes a respeito desse tema, para que você possa se precaver em relação a essas questões. Primeiro já quero cumprimentá-la, doutora Paola, é um prazer recebê-la aqui, e quero, acima de tudo, entender bastante dessa lei, porque me parece que essa lei é algo ainda, embora já publicada há bastante tempo, me parece que ainda foi pouco divulgada, me parece que não se tem ainda um conhecimento público exato como deveria acontecer em relação às regras dela. É isso, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu acho que esse é um assunto muito interessante da gente tratar, Leonardo, exatamente porque a gente está aí nas vésperas dela efetivamente entrar em vigor, que acontece em agosto agora, de 2020, e ela ainda é por alguns setores bastante desconhecida. Exatamente. Então, vamos falar aqui um pouquinho do histórico da lei. Ela foi sancionada em 2018, mas só entra em vigor agora em 2020. Ela deveria entrar em fevereiro, teve aí um período de 6 meses a mais, para que as empresas pudessem se adequar. E quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de uma legislação que vem efetivamente para proteger dados pessoais. Então, a gente exclui da incidência da lei dados que não sejam pessoais, dados das empresas, dados de sigilo industrial, tudo isso ela já tem outras previsões. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata especificamente de dados pessoais e quem deve se adequar a ela? Não só as entidades públicas e privadas, mas também os indivíduos que tratam dados pessoais com um caráter econômico. Então, as únicas pessoas que estão aí fora da incidência da lei são as pessoas físicas que tratam dados, por exemplo, no seu telefone você tem armazenado os dados dos seus amigos, do pessoal do futebol, do pessoal da faculdade. Por quê? Porque não tem um caráter econômico. Nós, enquanto pessoas físicas, advogados, também estamos sujeitos à incidência da lei, assim como médicos, psicólogos, cirurgiões, dentistas. Então, ela tem um espectro bastante amplo de alcance. Agora, essa questão da lei já ser para entrar em vigor em fevereiro, e acabamos então tendo essa prorrogação para a entrada em vigor dela de meses adiante, né? Quer dizer, são 6 meses à frente para entrar em vigor em agosto. Isso mostra que as providências a serem adotadas são muito complexas por parte das empresas e por isso a necessidade de se estender o prazo dessa vacância da lei? Eu acredito que são 2 motivos aliados. Um deles é a questão da autoridade nacional, que é o órgão que vai fiscalizar, que está previsto na lei e que ainda não foi criado. Então, eu acho que até por uma questão desse tempo necessário para a criação do órgão, era importante. E outra, as empresas efetivamente elas não estavam preparadas para a quantidade de questões que elas precisam efetivamente lidar. A lei ela é grande, ela é robusta, então existem providências que uma empresa não consegue tomar em 1 ou 2 meses. Existem empresas que já estão lidando com a questão da adequação há mais de 1 ano e que ainda não tem isso concluído. Então, não é algo que você consiga fazer da noite para o dia. E quando nós pensamos, então, nessa proteção de dados pessoais,
para fins de conotação econômica, automaticamente tudo cai dentro dessa ideia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, hospitais, empresas de telefonia, muitas vezes até, nessa linha de ideia, até supermercados, né? Porque você acaba preenchendo aqueles formulários onde você inclui os seus dados pessoais ali. E, aliás, aqui sobre esse ponto, uma questão interessante. É muito comum nós sabermos que, na prática, existe até venda desses dados de uma empresa para outra, monitoramento do seu perfil, daquilo que você costuma comprar mais num determinado estabelecimento, e aí você tem o seu perfil pessoal encaminhado para outras empresas, por exemplo, eu compro muito, sei lá, refrigerante, então já manda o meu perfil para aquela empresa produtora de refrigerante ou algo do gênero. Isso passa a ser punido também? Está dentro dessa ideia da lei? Também. Quem nunca recebeu uma ligação, né, em casa ou no celular... Que nem sabe que uma pessoa tinha o contato. De um produto, exatamente, oferecendo um produto ou um serviço, e você não tem ideia de como as pessoas chegaram até você. Né? Mas essa questão da empresa, Leonardo, olha que interessante. A gente tem que pensar que as empresas, elas também tratam dados pessoais dos seus próprios funcionários. Então, antes de tudo, as empresas, elas têm que se preocupar com os dados daqueles que estão lá dentro. Dos seus clientes, né? Não só dos seus clientes, dos seus funcionários. Também. Então, às vezes, a empresa até pensa, mas eu não tenho, meu cliente final, ele vai, compra em dinheiro, retira o material num determinado lugar, mas ela esquece que ela tem dentro dela os funcionários que também passaram todos os dados pessoais para o próprio RH. E o RH trata desses dados, se você for pensar numa empresa, veja bem, às vezes a empresa, ela contrata um parceiro para fazer folha de pagamento, ela tem a empresa que vai fornecer o ticket, alimentação, ela tem a empresa que vai fornecer o seguro de saúde. O banco, onde vai ter a conta salário. A conta salário, então, ela própria, ela já distribui os dados dos funcionários dela para várias outras empresas. Então, há uma ramificação dos dados pessoais dos próprios funcionários. E agora com essa lei, como é que fica essa distribuição desses dados pessoais? Claro que terá que ser permitido, porque precisa dessas outras empresas, mas deve ser estabelecido agora um contrato de confidencialidade, alguma coisa nesse Exatamente. sentido? A lei, ela prevê que você, enquanto a pessoa que captura os dados, você é o controlador dos dados. Quando você passa esses dados para um parceiro comercial, e esse parceiro comercial vai tratar os dados que você passou para ele passa a ser o operador de dados. Essas duas figuras estão sujeitas de forma igual à incidência da lei. Como você vai se proteger, então? Você tem que estar muito bem alicerçado no contrato que você tem com os seus parceiros, porque ele vai precisar ter a mesma segurança que você dá aos dados, esse parceiro também vai ter que dar, porque você está passando para ele os dados. Então, não adianta você ter todos os cuidados com os dados dos seus clientes, dos seus funcionários, se o seu parceiro comercial também não dá. E é importante deixar claro que, numa hipótese dessa, se o seu parceiro for descuidado com esses dados, você vai responder. Você vai responder porque a responsabilidade é sua perante as pessoas que confiaram a você os seus dados, é isso? Exatamente. Então, você, muitas vezes, quando você vai analisar dentro de uma empresa, esses dados vão sendo passados numa cadeia, às vezes para 3, 4 adiante, e todas essas passagens você se torna responsável. Por isso que eu digo, não é um projeto de implementação, ele não é tão rápido e não é tão simples, porque não basta só você aplicar critérios de segurança da informação, não são só medidas de tecnologia. Você tem que avaliar dentro do serviço que você presta, se aqueles dados
estão dentro de uma das bases legais que a lei coloca. A lei brasileira, ela coloca 10 bases legais. Então, você tem que ver se você está... Os dados que você trata estão dentro de alguma dessas bases legais. Por exemplo, os dados que o RH trata dos funcionários, existe uma base legal prevista em lei, que é o próprio contrato de trabalho. Então, ele prevê que você vai tratar dados porque existe uma relação de trabalho entre a empresa e o funcionário. Quando você, advogado, vai prestar um trabalho para o seu cliente, existe uma base legal, que é o contrato que você tem com ele, de prestar esse serviço jurídico. Um médico, quando ele vai tratar os dados do paciente dele, ele tem uma relação que é a relação, que ele só pode prestar os serviços se ele tiver acesso aos dados pessoais, que no caso de dados de saúde são dados pessoais sensíveis. Sem dúvida. Ou seja, a lei ela prevê critérios mais rígidos para você tratar esses dados. Agora, quando nós falamos de tratamento de dados, no que consiste especificamente tratar os dados? Olha, Leonardo, a gente costuma brincar que tudo é tratar dados. Você coletar dados, você armazenar dados, você compartilhar dados. A lei, para você ter uma ideia, ela tem 19 verbos para informar o que é o tratamento de dados. Quando a gente pensa num ciclo de vida dos dados, desde que você coleta, então você coleta, você trata, você armazena, você compartilha, você descarta, todo esse ciclo de vida de um dado é tratamento de dados. Então, você não tem nada que não seja tratamento perante a lei. Nós estamos recebendo aqui no programa Direito e Justiça a doutora Paola Otero Russo, que está trabalhando aqui com a gente o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu pergunto, diante de uma relevância dessa, de uma lei tão importante, por que o Brasil demorou tanto para poder elaborar uma lei nesse sentido? Olha, o Brasil, essa lei começou a tramitar 8 anos antes de ser sancionada em 2018. Ela ficou 8 anos, só para o pessoal entender, sendo discutida no Congresso Nacional, entre as casas legislativas. Exatamente, E o que impulsionou efetivamente essa lei foi a aprovação pela União Europeia do Regulamento de Proteção de Dados lá, que aconteceu em maio de 2018. Com isso, as empresas aqui no Brasil, que de alguma forma tinham uma ligação comercial com a União Europeia ou tratavam dados de cidadãos da União, elas tiveram que se adequar àquela legislação, porque ela tem a legislação europeia tem um longa-manos para todos os países que tratam dados ou que fazem um comércio com a União Europeia. Então, por conta dessa necessidade de adequação, a lei europeia exige que os países que tratam com ela tenham um nível básico de proteção também. Então, o que aconteceu? Ela tramitou em 2018, a nossa lei passou a tramitar aqui no Senado em caráter de urgência. Por conta do que aconteceu na União Europeia. Por conta da entrada em vigor do GDPR, que é a regulação da União Europeia. Com isso, o Brasil teve que correr. Agora, atualmente, o Brasil é um dos 120 países que já tem uma legislação própria de proteção de dados. Porque se a gente não tivesse corrido, a gente certamente teria perdido muitos negócios com a União Europeia. E quais são as providências que as empresas ou qualquer pessoa que se enquadre dentro desse cenário da lei devem tomar para dizer, olha, estou agora seguindo as diretrizes da lei? O que as empresas devem fazer? Olha, Leonardo, a primeira coisa que é importante é um mapeamento dos dados dentro de uma empresa para entender em qual das bases legais esses dados que são tratados se encaixam.
Então, esse mapeamento nem sempre é uma coisa rápida, porque você tem dentro de uma empresa dados que são estruturados e dados que não são estruturados. Os dados estruturados são aqueles que, por exemplo, estão dentro de uma planilha. Mas você tem, às vezes, dados não estruturados, que são dados que estão dentro de e-mails, dentro de vídeos, dentro de arquivos. Então, e falando em arquivo, é importante a gente ressaltar que a lei, ela fala em tratamento de dados também em bases digitais, ou seja, o que é físico também tem que ter o mesmo tratamento. O mesmo cuidado, a mesma proteção. A mesma proteção. Então, arquivos físicos, cadernos, fichinhas, também tem que ter a mesma caráter de proteção. Nessa linha de ideias, até o Poder Judiciário tem que se adequar a isso, né? Com certeza. Porque o Poder Judiciário, obviamente, ele guarda informações extremamente confidenciais. Com certeza. E é muito comum isso acontecer em outras áreas, mas também no direito de família, né? Onde é absolutamente tudo resguardado, ou então em outras situações em que, eventualmente, há um pedido de justiça gratuita e, normalmente, o juiz exige a apresentação de declaração de imposto de renda, que é uma outra documentação extremamente confidencial e protegida por lei. Então, o próprio Poder Judiciário tem que se adequar a isso, né? Tem que se adequar. E o Poder Judiciário, apesar dele ter uma base legal para tratar os dados, porque a gente fala que nenhum direito é absoluto, certo? Sim. Então, se você for pensar, vamos supor, o direito à inviolabilidade do domicílio. Não significa que você possa cometer um crime dentro da sua casa. Então, o seu direito, o direito à proteção dos seus dados, em algum momento ele vai bater de frente com algum outro direito que seja maior, vamos dizer assim. Uhum. Então, vai haver certamente um conflito, né? Se não fosse assim, nenhum dado mais poderia ser tratado, certo? Sim. O Poder Judiciário, por exemplo, você tem dados que você entra hoje em dia num sistema, como aqui em São Paulo é o ESAGE, e você entra numa petição inicial, muitas vezes, e você pega todos os dados do autor da ação, do réu da ação. Então, você tem direitos maiores que, às vezes, colidem com direitos menores. Mas o enquadramento numa das bases legais é muito importante para ver se você pode tratar os dados, quais dados você pode tratar, se todos aqueles dados que você trata realmente são importantes para a realização do seu negócio. E aí, num segundo momento, o que você vai fazer? Você vai criar mecanismos para proteger esses dados. Eu queria até exatamente fazer uma pergunta em cima disso. Quer dizer, a lei prevê algum tipo de adoção de mecanismos mínimos de proteção a esses dados? A lei, ela dá alguma diretriz do padrão mínimo que a empresa tem que ter para proteger esses dados? Ou vai ficar a critério de cada empresa? Porque me parece que se ficar a critério de cada empresa, e aqui vou dar um exemplo muito simples, para que fique muito claro, alguém pode dizer assim, não, mas eu melhorei a qualidade do meu antivírus depois que entrou a lei em vigor. Isso seria suficiente? Não seria? Quais são os limites que a lei impõe para isso? Olha, a lei ela não impõe limites, mas ela coloca situações em que você tem que criar políticas internas dentro da sua empresa, porque muitas vezes o vazamento ele ocorre não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. As pessoas têm essa ideia de que vazamento de dados necessariamente foi um hacker que necessariamente entrou, foi um hacker, e no mais das vezes não é. A gente sabe de casos em que e-mails são enviados para pessoas erradas, com base de dados de funcionários ou de clientes. Então, em vez de eu mandar para o João da empresa X, eu mando para o João da empresa Y. E às vezes está ali uma base de todos os meus funcionários com os documentos, porque eu achava que eu estava mandando para a empresa que faria a folha de pagamento e eu mandei para um outro parceiro meu. Então, são políticas internas e cuidados que as empresas
vão começar a ter que ter maiores, por exemplo, de você encriptar e-mails, que é uma coisa simples, que ela não requer um grande investimento. Para encriptar o e-mail é a história de transformar em uma linguagem criptografada. Exatamente. Como acontece com o WhatsApp, por exemplo, que anuncia publicamente que a conversa são recebidas. Então, o que acontece? A criptografia de ponta a ponta faz com que, se esse e-mail for dirigido por uma terceira pessoa, essa terceira pessoa não tem ali um elemento para abrir as informações que estão dentro desse e-mail. Isso é uma coisa simples, que não requer um grande investimento financeiro. Você criar políticas dentro da própria empresa de que determinadas informações não podem ser compartilhadas de uma área com outra área. Os funcionários da empresa saberem que você não deve compartilhar as senhas do seu computador com a pessoa que senta do lado. Então, são pequenas atitudes, né, e providências internas que estão mais ligadas a uma questão de políticas e de governança das empresas. Agora, nessa questão, doutora Paola, é importante a gente pensar sobre o seguinte aspecto. Imagine que ocorreu, por descuido da empresa ou por, de repente, uma desatenção de um colaborador, enviou para uma pessoa informações confidenciais que não era para ser direcionada a ela, mas mandou por engano. Isso por si só, já de acordo com a nova legislação, já geraria uma responsabilidade civil de indenização para aquela empresa cujo funcionário trabalha, ou precisa haver uma comprovação do dano efetivo com aquela divulgação? Olha, com aquele ato, eu comecei a receber, por exemplo, spams no meu e-mail. Precisa haver essa comprovação do dano ou basta simplesmente uma situação como essa que nós ilustramos aqui, desses dados serem tornados públicos ou encaminhados para alguém indevidamente para gerar o dever de ressarcimento? Olha, essa é uma questão que ainda é bastante discutida. Como a gente não tem ainda a autoridade criada, e eu acredito que a autoridade ela vai direcionar as questões neste sentido, do que é, se somente o vazamento já é o dano ou se vai ter que haver uma comprovação do dano, é uma coisa que se discutem. Algumas pessoas que discutem bastante a Lei Geral de Proteção de Dados acreditam que vai haver aí os chamados caçadores de vazamento, que vão buscar mesmo vazamentos para tentar buscar uma indenização no Poder Judiciário. E eu acredito que isso efetivamente vai acontecer. A gente não sabe como isso vai ser julgado, a gente tateia ainda mais ou menos no escuro com essa questão. Mas existe um potencial lesivo muito grande na questão de você ter os seus dados vazados. Somente com o vazamento, se você for pensar em termos, por exemplo, de dados pessoais sensíveis, Leonardo, que são dados que dão origem racial ou étnica, convicção política, religiosa, filiação a sindicato, dados biométricos, dados de vida e hábitos sexuais. Se você for pensar nisso, esses dados eles têm um potencial lesivo muito grande, porque você pode deixar de ser contratado, por exemplo, por conta de convicções políticas. E você vai saber se você foi ou não? Essa é a grande questão. Se você deixou de ser contratado por conta de um vazamento que aconteceu. Me parece que a prova disso tudo é difícil de ser feita, né? Porque jamais a empresa, por exemplo, vai dizer. Exatamente. Olha, por conta dessa informação que nós recebemos, ouvimos, enfim, alguma coisa nesse sentido, nós estamos, então, preterindo você em relação a um outro candidato. Quer dizer, então me parece que muitas vezes a gente pode ter uma lei firme, mas porém de uma aplicabilidade talvez não tão grande por conta da dificuldade de se provar a origem, né? Por isso que há uma discussão se é necessário que este dano seja provado. Porque muitas vezes, com o próprio vazamento só, ele já é causador de um dano, porque você não vai conseguir ter
uma comprovação. Isso me parece que fica mais tranquilo pensarmos quando a gente fala em relação de consumo. Porque aí tem a natural inversão do ônus da prova, aquela situação toda. Mas, por exemplo, pensando num outro prisma, que é aquela questão do empregador com o empregado, já fica mais complicada essa situação. Mas falando em consumidor, com a implementação dessa lei, o que muda para o consumidor especificamente? Olha, dei o exemplo no início do nosso bate-papo daquela situação do supermercado. Então você preenche lá, muitas vezes você faz aqueles cartões especiais, né? E dentro daquilo acaba sendo até um mecanismo que a empresa tem para monitorar os seus hábitos, o local onde você mais utiliza aquela rede de supermercado, ou então o horário que normalmente você com mais habitualidade faz as compras. Isso tudo são seus dados pessoais, claro. Agora, eu lhe pergunto, essa situação da nova lei, o que impacta em termos de melhoria para o consumidor? Olha, primeiramente, eu acho que essa lei ela veio para empoderar o indivíduo titular dos dados, né? Esse é o nome, ele realmente, o consumidor, assim como o indivíduo que fornece dados, seus dados pessoais, muitas vezes para a prestação de um serviço, até se você for pensar, serviços que a ele interessam, como, por exemplo, um aplicativo que te dá caminhos para você utilizar no trânsito, você está fornecendo dados para ele. Você está fornecendo dados de GPS, então que também são dados seus, né? pessoais. Claro, muitas vezes você ele não quer te dando um serviço que você foi naquele local. Exatamente. Claro. Ele está te dando um serviço e em troca você está dando para ele também os seus dados, né? Uma relação de confiança absoluta. Exatamente. O que a lei exige que se faça daqui por diante é que haja uma maior transparência com o que é feito com os seus dados. Eu acho que essa é a grande questão. Você tem direito a saber se essa empresa que você está fornecendo os dados, se ela vai compartilhar os seus dados, de que forma ela vai utilizar isso com os parceiros de negócio dela, dentro da própria, às vezes, de um grupo econômico. Mas é tão complicado isso, porque agora eu estou imaginando, agora eu estou focado, que agora é o exemplo que me veio mais à tona, que é do dia a dia de milhares de pessoas. A história do supermercado, quer dizer, então eu chego lá no caixa, como é que eu vou indagar o caixa? Olha, eu quero saber de você, como você usar os meus dados por essa empresa. É complicado isso. Sabe por que eu estou dizendo isso, doutora Paola? Porque eu tenho medo de ser uma lei extremamente importante, como de fato é, mas entrar naquela pecha de lei que não pega. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, é muito comum, nós temos leis municipais, o município de São Paulo, por exemplo, tem uma lei já vigente há muitos anos, de proibição de utilização de telefone celular em posto de gasolina, sob pena de aplicação de multa para o próprio dono do posto. Certo? Quer dizer, eu pergunto, mas quem é que não usa o telefone enquanto está abastecendo? Ou seja, mensagens, ou próprio telefonemas mesmo. Eu, pessoalmente, desconheço alguém que já tenha sido multado por estar falando no telefone celular no posto de gasolina. Então, muito por quê? Por falta de fiscalização. Esse é o grande problema que me parece que pode ocorrer com essa lei. Pelo menos por enquanto, no momento em que não se cria um órgão específico fiscalizador. E acho mais, esse órgão específico, quando criado, é dele a incumbência de criar, quem sabe, essas regras mínimas, padrões que as empresas devem minimamente adotar para proteger esses dados, daí por diante, vai ser atribuída a ele essa função? Sim, vai ser atribuída a ele. Então, ele que vai direcionar no dia a dia, porque se você pensar, a lei ela coloca todos dentro do mesmo balaio, o pequeno empresário, o empresário individual e a multinacional, né? Então, a gente acredita que a autoridade ela vai dar um direcionamento, às vezes, ou pelo faturamento anual da empresa, ou pelo número de funcionários, de determinados critérios dentro da lei que vão ser aplicados de forma diferente, tá? Mas você tem que pensar que o próprio mercado vai ser um grande fiscalizador da lei, Leonardo. Imagina você que é uma empresa que tem um vazamento de dados dos seus clientes, você pode ter certeza que as outras empresas
que elas trabalham no mesmo segmento de mercado que você, elas efetivamente vão usar o seu caso para dizer, olha, eu sou uma empresa que protege os dados dos meus clientes. Então, primeira coisa, é essa questão dos seus, dentro de um segmento, vai ficar sendo apontado as empresas que estão em compliance com a lei e as que não estão. As empresas vão optar em fazer negócios com empresas que também já estão cumprindo a lei. Porque senão elas correm o risco, como a gente falou lá atrás, de ter um vazamento de dados causado por um parceiro e ela vai ter que se responsabilizar também. E eu acho que no final das contas, o consumidor também vai acabar preferindo adquirir um produto ou um serviço de uma empresa que demonstra ter uma preocupação com os dados dos seus clientes. Olha, essa semana eu estava vendo uma propaganda na televisão de uma marca famosa de telefonia, de aparelhos celulares, exatamente voltada à privacidade dos dados daqueles que usam essa marca de telefone. Então, vai acabar sendo um diferencial, uma propaganda que a própria empresa com certeza, vai fazer a respeito com certeza. disso. Muito bom. Por isso que a gente fala que investir na implementação de um programa de proteção de dados, ela tem que ser entendida como um ativo para a própria empresa. É um investimento. É um investimento. Perfeito. Mais do que a empresa se proteger de tomar uma multa, por exemplo, ela está investindo na marca dela, como dizendo para o público dela que ela protege os dados dos clientes. Isso demonstra confiabilidade, acima de tudo, e credibilidade da empresa que fizer esse tipo de coisa. Mas, pelo que eu estou verificando aqui, nós vamos ter ainda inúmeros desdobramentos, principalmente com esse órgão que vai regulamentar toda essa questão. Doutora Paula, infelizmente o nosso tempo vai chegando ao final do nosso programa. Eu quero lhe agradecer muito pela presença, pelos esclarecimentos. Quero renovar o convite para que venha em outras oportunidades e certamente virá, porque esse tema vem à tona em breve com muitas discussões em relação a esses pontos, principalmente depois que surgir as regulamentações específicas. Mais uma vez, quero lhe agradecer. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer falar sobre esse assunto, Leonardo. E o nosso programa Direito e Justiça fica por aqui essa semana e eu espero você no próximo programa. Até lá!